E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou dar 5 dicas para você tocar violão melhor, 5 dicas para você melhorar suas habilidades no violão, e essas 5 dicas você pode aplicar imediatamente. Primeira dica, postura relaxada. Eu já vi muitos violonistas, tanto iniciantes quanto profissionais, tocando com uma postura super enrijecida. O principal problema de você não tocar com a musculatura relaxada, de você tocar com a musculatura tensa, é que isso pode te gerar uma lesão, uma tendinite. Além disso, se você estiver tocando com uma postura muito rígida, é possível que o seu estudo se torne menos prazeroso, porque você vai começar a sentir dores nas costas, nos ombros, nos braços. Mas tocar de maneira relaxada ajuda também a parte musical, não só a parte fisiológica. Porque uma postura mais relaxada faz com que a música também saia com mais fluidez. E você pode tocar de maneira relaxada tanto na perna esquerda quanto na perna direita. Eu acho que não existe uma hierarquia de posturas, independentemente da posição, da postura que você usa para tocar. Se você estiver tocando de uma maneira tensionada, rígida, isso vai afetar a fluidez da sua performance. Então sempre que você estiver tocando, sempre que você estiver estudando, tenta pensar se existe alguma parte do seu corpo que está sendo excessivamente tensionada. Às vezes é o ombro que vai muito para cima, às vezes a gente joga o corpo muito para frente, acaba tensionando toda uma musculatura das costas. Existem vários jeitos e quando você está tocando e prestando atenção nisso, é fácil de perceber. É claro que existe um nível de tensão que é esperado quando a gente está tocando músicas tecnicamente mais desafiadoras. Mas muita gente acaba enrijecendo a musculatura de maneira exagerada ou em trechos em que nem precisava. Então é sempre importante fazer esse tipo de pergunta. Será que eu estou tocando da maneira mais relaxada possível? Será que esse trecho precisa de tanta tensão? Se você sente que está tocando de maneira um pouco tensa, um pouco rígida, mas não consegue perceber onde nem porquê, você pode fazer um vídeo de si mesmo, pega um celular, grava uma, 2 músicas e aí vê se você consegue identificar através do vídeo. Você pode até tocar para pessoas que trabalham com fisioterapia, com técnica Alexander, com profissões que envolvam o corpo, a consciência do corpo, até pessoas que trabalham com dança, geralmente conseguem olhar para músicos tocando e perceber onde que as tensões estão. Segunda dica, dinâmicas. A dinâmica é uma parte importantíssima da interpretação, é basicamente a intensidade, o volume com o qual você toca. A indicação na partitura de dinâmica geralmente vem em piano, mezzo forte, forte, fortíssimo, pianíssimo. Quem estuda música clássica já tem uma familiaridade com o uso das dinâmicas, os crescendos, decrescendos, as indicações de piano e forte, mas quem estuda música popular muito raramente é apresentado as dinâmicas no início. Eu vejo muitos estudantes de violão de nível iniciante e intermediário que não usam dinâmicas nunca, sempre tocam com o mesmo volume no começo, no final e no meio das músicas. Quando a gente está ouvindo uma música e o uso das dinâmicas é inteligente, a música se torna mais expressiva. E se a gente parar para pensar, não é tão difícil aplicar dinâmicas à nossa maneira de tocar. É só você colocar mais ou menos força na mão direita. É um recurso maravilhoso que você pode usar na interpretação e que não é difícil de implementar. Então eu aconselho que você tente fazer experimentos, tente observar como músicos profissionais aplicam isso às interpretações das músicas deles. E quando você começar a entender como explorar esse universo das dinâmicas, a sua interpretação, a sua execução das músicas vai ficar mais interessante, mais expressiva. Dica 3, lixa de polimento. Muitos violonistas acabam usando só essa lixa aqui, que é uma lixa para você tirar o comprimento da unha. Mas além dessa lixa, você também pode usar uma lixa como essa, que é uma lixa usada para tirar os micro-relevos que ficam na superfície da unha quando a gente termina de lixar ela. É só você arrancar um pedaço pequeno delas e começar a lixar. Só o fato de você começar a usar essa lixa já vai mudar um pouco o seu som, vai fazer com que ele fique mais encorpado, um pouco mais arredondado talvez. E é claro que existem vários fatores que determinam a sonoridade que você tira do instrumento, mas a lixa é um dos fatores que aproxima o seu som de um som ligado à estética do violão clássico. Eu não acho que usar uma lixa de polimento faz com que o seu som fique melhor. Tem músicas que eu até prefiro tocar sem lixar, porque tem mais a ver com a estética que a música propõe. Às vezes a música pede um som mais áspero, mas é importante saber que existem maneiras diferentes de tirar timbres diferentes do violão. Então quando você entende como usar
os diferentes sons que você pode tirar da mão direita no violão, o seu leque de possibilidades se expande. E você ganha uma ferramenta a mais para usar quando estiver tocando as músicas. Eu conheci músicos que tinham 5, 6 lixas e usavam todas elas para moldar o som da maneira que eles achavam mais interessante. A lixa de polimento que mais me recomendaram até hoje foi uma que você pode comprar no Strings by Mail e ela vem de fora do país e tem uma qualidade bem legal. Quarta dica: cante as músicas que você toca. Essa dica é uma maneira de estudar diferente, mas que pode melhorar muito rapidamente a sua maneira de tocar algumas músicas que você já toca. Quando você canta as melodias das músicas, você ganha uma consciência maior em relação aos caminhos que a melodia está percorrendo. E quando a gente canta uma melodia, geralmente a gente já está interpretando ela. Geralmente a gente já inclui um pouco de variação de dinâmica, um pouco de variação de tempo, um pouco de respiração, né? Porque a gente tem que respirar, e tudo isso pode ser traduzido no instrumento. Eu já vi vários estudantes de violão que começam a tocar uma música e de repente você não sabe mais onde está a melodia desaparece. Isso tem a ver, talvez, com uma falta de consciência de onde a melodia está. Às vezes a pessoa está tocando só de uma maneira mecânica e não se importa em fazer a melodia aparecer. E às vezes só o fato de você cantar algumas vezes a melodia da música que você está tocando já faz com que a melodia apareça com mais clareza na execução da música. Uma outra coisa legal de fazer é cantar as linhas de baixo das músicas que você toca, porque isso também vai te dar uma consciência maior em relação à música, quais são os caminhos que a música está percorrendo. Cantar os contracantos das músicas, as vozes que passeiam entre o baixo e a melodia, as ideias melódicas que aparecem, talvez de maneira mais sutil, também é bem legal. Porque aí você se apropria das sutilezas dessas vozes do meio e pode construir a sua própria narrativa, fazendo elas aparecerem com mais intensidade algumas vezes, fazendo elas se juntarem mais ao acompanhamento em outras, depende do que você quer, mas é importante você ter a consciência do que está acontecendo e de alguma maneira conseguir brincar com isso. Quinta dica: ouça violonistas que você gosta. É óbvio que as pessoas que estudam música precisam escutar muita música. É uma maneira da gente aprender, da gente se inspirar, da gente absorver, entender ideias novas, e é um prazer também, né? Mas para quem toca violão, claro que é importante também ouvir vários tipos de música, acho fenomenal, fantástico, necessário. Mas para quem toca violão é muito importante, para além disso, a gente também escutar o universo do violão, porque existe toda uma linguagem de interpretação, de sonoridade, de recursos técnicos voltada só para esse instrumento. E quando a gente começa a ouvir bastante violonistas que são referências pra gente, ouvir mesmo, prestar atenção, escutar de olho fechado, procurar decorar todas as músicas na cabeça, saber o que vai acontecer em cada trecho da música, saber cantar as melodias das músicas, a gente começa a absorver recursos técnicos que aquele violonista utilizou, começa a entender recursos de arranjo, começa a ter toda uma compreensão objetiva e subjetiva de como é a linguagem violonística daquele intérprete, ou compositor, ou arranjador. Então é legal se você conseguir escolher violonistas que você já gosta, já escuta, para fazer uma imersão na obra deles ou delas. Isso vale tanto para o violão clássico, quanto para o violão popular, para o violão de acompanhamento. Teve uma época que eu fiquei escutando durante 3 meses seguidos, todos os dias, horas por dia, aquele disco do Rafael Rabelo com o Paulo Moura, dois irmãos. E teve um momento que eu já sabia tudo o que ia acontecer no disco, tinha aprendido um monte, sendo que eu nem tinha parado realmente para estudar o disco. Eu só estava ouvindo no ônibus, em casa, e aquilo acabou entrando na minha cabeça de uma maneira que me ensinou muito mais do que provavelmente tirar as músicas a partir de songbooks ensinaria. Porque a partitura, as cifras, as notações musicais, elas são maravilhosas, cumprem um papel fenomenal, né, para o mundo da música, mas elas têm limitações. E tem muitas coisas que soam, que os músicos tocam, que é impossível de transcrever, que é uma coisa às vezes totalmente subjetiva, que é difícil até colocar em palavras, às vezes é um swing, às vezes é uma intenção diferente, e isso vai estar na gravação e não vai estar na partitura. Então o próximo passo para pessoas que já estão no nível mais avançado seria tirar algumas das músicas que você já escuta e já gosta de ouvido. E esse é um trabalho que vale muito a pena, não só porque você consegue ter acesso a elementos da música que não estão escritos na partitura, mas também porque você treina seu ouvido. Bom, então é isso.
essas foram as 5 dicas para tocar violão melhor, 5 dicas para melhorar suas habilidades no violão. Você já pode começar a aplicar elas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser assistir outros vídeos meus, eu vou deixar outros aqui do lado. Um abraço e até a próxima.